Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Anne Di e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos estudando sobre morte encefálica. Tá a fim de aprender? Então inscreva-se no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus grupos de amigos e vamos nessa! Meus queridos, Jesus Cristo é a solução para os seus problemas. Nele você encontra felicidade, amor, temperança, leveza. Então olhinho na tela e vamos ao nosso caso clínico. Olha só. Sueli Silveira Mendes, 41 anos, sexo feminino, parda, solteira. Olha só, vai escutando. Histórico de bronquite crônica, tá? Hipertensa, nega alergias, deu entrada no pronto-socorro no dia 7/12/2020, com queixa de dispneia recorrente, fadiga e sonolência. A paciente disse que fazem 6 dias os sintomas, tá? Mas só agora ela resolveu procurar atendimento médico. Olha só, a responsabilidade, hein? Após o exame laboratorial, foi confirmado ali o Covid, infelizmente. Agora ela segue em isolamento. Quantas pessoas ela não contaminou? Vai pensando aí. Obteve piora do quadro hoje, Foi diagnosticada ali com SARA, síndrome da angústia respiratória aguda, ou seja, ela deu entrada ali com dispneia recorrente, fadiga, esforço respiratório muito grande e sonolência. Então, no dia seguinte, ela foi diagnosticada ali com SARA, síndrome da angústia respiratória aguda. Às 10 da manhã, foi submetida a uma intubação orotraqueal. Às 13 horas da tarde, ela evoluiu ali para uma PCR, parada cardiorrespiratória de 3 minutos, revertida com sucesso. Já no dia seguinte, foi diagnosticada ali com morte encefálica, pupilas dilatadas e fixas, tá? O óbito foi declarado no dia 10/12. Então, agora a questão é, analisando esse caso, o que levou essa paciente a entrar em óbito? Você que é um expert na enfermagem, expert na medicina, ou está estudando, aprendendo, universitário, força, queridão, você é top das galáxias. Todos nós passamos pelo mesmo processo, querido. Olha só, o que levou essa paciente a óbito? Eu vou te dar 10 segundos para você analisar esse caso e já nós vamos debater isso aí. Olha só, querido, a gente sabe, que o tempo de incubação do vírus pode variar. Por isso, que é orientado que o paciente fique em isolamento por 15 dias para maior análise, averiguação dos sintomas. Veja bem, mas o que levou essa paciente a óbito? A gente sabe que ela estava com coronavírus, o exame foi feito, foi confirmado, foi de fato o corona, foi a SARA, síndrome da angústia respiratória aguda, foi a PCR ou foi a morte encefálica? A gente sabe que um paciente com Covid confirmado, ele precisa de isolamento, ele vai apresentar um desconforto respiratório bem considerado e a questão é, ele pode evoluir para SARA, síndrome da angústia respiratória aguda. E o paciente com essa SARA, ele não consegue respirar suficientemente sozinho. Ele vai precisar de um suporte ventilatório, ventilação mecânica, um ventilador que respire por ele. E no nosso caso, a paciente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, de 3 minutos, que foi revertida, e no dia seguinte, morte encefálica. Então, o que levou ela a óbito foi a morte encefálica. E a gente sabe que Covid mata sim. Inclusive, esse caso aqui é um relato do que aconteceu com a minha tia, tá? O nome é figurado, mas que Deus a tenha. Então, olhando na tela, veja bem. Qual é a definição de morte encefálica? Então, podemos definir, a morte encefálica como a ausência de todas as funções neurológicas do corpo, tá? Que a pessoa não tem mais reflexo cerebral. A gente sabe que o nosso cérebro, ele comanda o nosso corpo. Uma vez que ele perde todas as suas funções neurológicas, esse indivíduo, ele vai evoluir para uma morte encefálica e, consequentemente, falência múltipla de órgãos. O cérebro já não funciona mais. Tudo isso teve origem lá com o Covid. A falta de responsabilidade em procurar atendimento médico, em fazer isolamento, em fazer o tratamento correto e que essa vacina possa vir o mais rápido possível, Uma vez que esse indivíduo ele não tem mais reflexo cerebral, ele não vai conseguir mais respirar por si próprio. Mesmo a paciente já estando entubada em VM, tá? Ventilação mecânica. Mesmo assim, ela vai evoluir para uma falência múltipla de órgãos. Então, entre os testes para diagnosticar essa morte encefálica, o médico vai pedir um exame clínico específico para avaliar se esse paciente tem ou não reflexo cerebral. Não tendo reflexo cerebral, e com isso esse exame ele vai ter que ser realizado num período de tempo considerado para ter um resultado exato, tá bom? O médico pode solicitar também um outro teste, como o exame do fluxo sanguíneo, que é um angiograma cerebral ou também um eletroencefalograma, que vai avaliar ali a ausência ou presença de reflexos cerebrais, tá? Já esse último, ele vai confirmar a ausência do fluxo sanguíneo ou da atividade cerebral. E a gente sabe que o cérebro parou de funcionar, não tem mais comando cerebral. Porém, o indivíduo, em alguns
alguns casos bem específicos, ele pode ali apresentar uma contração muscular, ele pode apresentar ali um movimento. Por que, Anne? Devido à coluna vertebral, meu querido, os impulsos elétricos da nossa coluna vertebral. Mas ele vai evoluir sim, gradativamente, de forma rápida, para falência múltipla de órgãos. Então sim, é algo permanente e irreversível, não tem volta, tá bom, pessoal? Infelizmente. A questão é, existem drogas que podem parar o trabalho do cérebro, dando um falso diagnóstico? A gente sabe que tem alguns medicamentos, farmacologicamente falando, que podem sim mascarar algumas funções cerebrais, como por exemplo, relaxantes musculares, sedativos, tá? Geralmente, né, quando esse tipo de fármaco é usado, esse tipo de droga, o médico ele vai solicitar outros exames adicionais para confirmar a morte encefálica. E com certeza, né, quando o paciente for submetido a esse tipo de exame, o médico vai solicitar ali a diminuição da vazão dessas drogas. E com isso, né, o médico vai conseguir mais específico ali, de forma mais acurada, avaliar se tem ou não atividade cerebral nesse paciente. Próxima questão, se o nosso ente querido está realmente morto, por que seu coração ainda bate? A gente sabe que a nossa paciente ela foi entubada. Ela evoluiu para PCR. Após PCR, faltou oxigênio no cérebro. Né? A morte encefálica pode acontecer por diversas causas. Lesão cerebral ou falta de oxigênio, de fluxo sanguíneo. Aí a atividade cerebral para drasticamente. Que enquanto o coração tem oxigênio, ele pode continuar a bater. O paciente está em IOT, intubação orotraqueal, e o ventilador mecânico ele vai sim providenciar oxigênio para manter o coração desse paciente batendo por várias horas. Mas sem esse socorro artificial, o coração deixaria de bater sim, pessoal. Então o médico ele pode escolher diminuir ali essa oferta de O2, tá? Gradativamente diminuir, para que de fato ele possa cessar esse suporte ventilatório. E a família também vai opinar, né, pessoal? Para que esse paciente possa partir para a glória de forma mais natural. E nesse caso em específico, a paciente do nosso caso clínico, que eu já falei que é a minha tia, que passou por esse quadro patológico, ela tem história de bronquite, deu Covid confirmado, não sabia que tinha Covid, andava para baixo para cima sem máscara no rosto, era cristã, viveu para Cristo, não teve filhos, não casou, não deixou descendência, mas deixou um legado. Use máscara, esse foi o legado. E eu amo ela, que Deus a tenha. Mas a questão é, essa paciente do nosso caso, o nome é figurado, eu já falei, né? Ela pode fazer doação de órgãos, amor? Responde pra mim. Love you. É lógico que não, né? Covid confirmado. Equipamento de proteção individual. Não pode ter velório, não pode haver contato, nem na terra e nem no céu, com essa paciente. Tá bom? Amor, Jesus Cristo é a solução para os teus problemas, para os meus problemas. Que Deus te dê a paz, te abençoe. E veja bem, use máscara, tá bom? Enquanto a vacina não chega. E depois que a vacina chegar, existe ainda um período de incubação para o uso da máscara. Metaforicamente falando, use máscara sim. Até mais, até o próximo vídeo.